A grande tabela usada por Crowley, John Dee, Edward Kelly e outros era uma mesa que podia ser quadrada ou redonda, com versões divididas em 4 quadrantes. Uma das empresas derivadas, a unidade de negócios da D-Wave, se chama Quadrant. Eles pegam dados e descobrem padrões neles, o que eu chamo de pepitas de ouro dos dados. Esses padrões são colocados nos 4 quadrantes dentro do software do computador. Então, o que você está dizendo é que o processo de análise de dados da D-Wave é semelhante a essa antiga técnica espiritual. Sim, exatamente. Pense em hexadecimal, o sistema de 16, ou como figuras geomânticas combinatórias. Pense na ideia de rodas dentro de rodas, como as descritas por Ramon L. no século XII, com números e letras combinadas com otimização combinatória. Isso faz parte do sistema operacional da computação quântica, que é uma versão moderna das práticas do século XII. Como isso se relaciona com a tabela, o que você mencionou antes? A tabela é uma representação de dados no grande tabuleiro da Terra, dividido em quadrantes. Os pontos de dados são colocados nos quadrantes em um padrão gerado aleatoriamente por nós, como parte do processo das máquinas de Boltzmann. Isso gera probabilidade sobre a localização dos pontos de dados, zeros e uns, organizados em um padrão por nós. Esses dados e padrões de alguma forma se conectam a sigilos, como você mencionou? Sim, exatamente. Esses pontos de dados individualmente tocam um sigilo, um símbolo colocado na grande tabela da Terra. Cada sigilo representa um anjo caído. Quando você coloca um ponto de dados sobre um sigilo, isso estabelece comunicação com o anjo caído que ele representa. Esse é o sistema de comunicação interdimensional. O anjo caído, agora vinculado, fornece informações para o buscador, para aquele que procura essas respostas. Essas pessoas da D-Wave, que estão usando computadores quânticos, são divinadores. Eles estão usando uma versão moderna e altamente complexa de geomancia. Uma versão mais complexa do que Ramon Melle, Edward Kelly e Crowley usaram. E a otimização combinatória do sistema operacional empregada no sistema hexadecimal 16 que Ramon L. descreveu no século XII. Então, você está dizendo que eles estão literalmente usando esses antigos métodos para realizar uma comunicação com anjos caídos? Sim, exatamente. A informação que eles estão buscando desses anjos caídos vem através desses sigilos, que representam anjos específicos, em um padrão de dados específico. Eles precisam se comunicar com certos anjos caídos, usando um padrão específico de dados que é gerado por um processo de probabilidades, o qual é, na verdade, a geração de números aleatórios das máquinas de Boltzmann. Isso tem a ver com a busca da 49ª chave? Sim, a 49ª chave. Se você ler sobre Crowley, Blavatsky, Ramon L., Edward Kelly, todos eram buscadores da 49ª chave. Mas essa chave era proibida. Os anjos caídos com quem se comunicaram disseram que estavam proibidos por Deus de revelar a 49ª chave. Eles revelaram as primeiras 48 chaves, mas a 49ª chave estava fora de alcance. Mas então, se a 49ª chave foi proibida, o que acontece se alguém tentar encontrá-la? Bem, isso é o que está acontecendo agora. As sociedades secretas, como os Illuminati, maçons e outras, estão tentando avançar por essas chaves. Essas chaves representam informações transmitidas por anjos caídos através de processos divinatórios. Esses processos, como a geomancia, numerologia e outras práticas, são sistemas de geração de números aleatórios, sistemas que podem manipular a realidade e abrir portais para outras dimensões.
Então você está dizendo que essas práticas antigas ainda estão sendo usadas hoje, com tecnologia moderna, para tentar alcançar algo que vai além do nosso entendimento? Exatamente. O que vemos no CERN e em outras organizações é uma tentativa de manipular essas forças interdimensionais com a ajuda de computadores quânticos e outros métodos tecnológicos. Eles estão tentando acessar algo que é mais do que apenas física. Eles estão tentando alcançar um poder que transcende as leis naturais. O CERN e outras organizações estão manipulando não apenas as partículas subatômicas, mas também tentando controlar forças que vão além da física conhecida. Eles estão tentando abrir portais para outras dimensões, ou acessar informações que poderiam mudar a realidade como a conhecemos. E essas forças interdimensionais que eles estão tentando acessar, você acredita que são de alguma forma relacionadas a anjos caídos ou entidades além da nossa compreensão? Sim, de certa forma. Os anjos caídos, ou essas entidades, têm acesso a conhecimentos e capacidades que não são acessíveis a nós de maneira normal. A busca pela 49ª chave, como eu mencionei, é uma busca por um poder profundo e antigo, um poder que poderia alterar nossa realidade ou até abrir portais para outras dimensões. Então, o que estamos vendo em lugares como o CERN não é apenas ciência, mas uma tentativa de se comunicar com algo além do nosso entendimento. Sim, é uma tentativa de acessar algo que não é científico no sentido tradicional. Eles estão tentando interagir com forças que vão além da física, usando tecnologias como a computação quântica e métodos antigos de adivinhação para alcançar esse objetivo. Eles estão buscando algo que pode não ser apenas um experimento de física, mas uma porta para algo muito maior e mais perigoso. E qual seria o impacto se eles realmente descobrissem ou acessassem essa chave, a 49ª chave? O impacto seria monumental. Se eles acessassem essa chave, poderiam liberar forças que não podemos controlar. Isso não é apenas uma questão de conhecimento ou poder, mas de uma ameaça potencial de manipular a própria estrutura do espaço-tempo, ou até abrir portais para dimensões que não deveríamos explorar. Então você acredita que há uma linha tênue entre a ciência e o ocultismo em algumas dessas buscas? Sim, sem dúvida. A linha entre o que é considerado ciência e o que é considerado ocultismo está ficando cada vez mais tênue, especialmente com o avanço das tecnologias. O CERN, por exemplo, não está apenas conduzindo experimentos científicos. Eles estão tentando abrir portas para o desconhecido, e isso é uma área muito perigosa. E a tecnologia que eles estão usando, como a computação quântica, oferece a capacidade de manipular dados em uma escala completamente nova. Isso pode não ser apenas sobre entender o universo em termos físicos, mas sobre abrir as portas para realidades e dimensões desconhecidas. Eles estão lidando com forças que poderiam, teoricamente, distorcer a própria estrutura da realidade. Então, o que você está sugerindo é que o CERN está envolvido em algo mais do que experimentos físicos convencionais? Sim, exatamente. Eles estão se envolvendo em uma área onde a ciência e o ocultismo se cruzam. O que antes era considerado misticismo ou ocultismo, agora está sendo abordado com as ferramentas da ciência moderna. O que é, particularmente, perigoso é que a ciência moderna permite que manipulem essas forças com precisão, mas sem uma compreensão completa de suas consequências. Você acha que o CERN tem consciência do risco que está correndo ao manipular essas forças? Isso é uma questão interessante. Certamente, há muitos cientistas lá que estão apenas seguindo seus experimentos, com base no conhecimento atual. Mas há também aqueles que sabem muito bem o que estão fazendo e estão buscando algo além do que a ciência convencional explicaria. Eles podem estar cientes dos riscos,
Mas o impulso para descobrir essas forças pode ser muito forte. E quais seriam as implicações globais se eles realmente abrissem um portal interdimensional ou acessassem esses conhecimentos proibidos? As implicações seriam catastróficas, sem dúvida. A abertura de um portal interdimensional ou o acesso a esse tipo de conhecimento poderia alterar a realidade de maneiras imprevisíveis. Poderíamos estar lidando com forças que não conseguimos controlar, e isso poderia ter consequências que afetariam toda a humanidade. Não estamos apenas falando de novas descobertas científicas, mas de forças além da nossa capacidade de entendimento ou controle. É uma perspectiva bastante sombria. Mas você acredita que essas entidades que eles estão tentando acessar são realmente anjos caídos, como você mencionou? Sim, eu acredito que essas entidades são, de fato, anjos caídos ou seres interdimensionais que têm uma agenda própria. Eles não vêm para trazer iluminação ou evolução para a humanidade. Eles vêm para manipular, enganar e controlar. O objetivo dessas entidades é muito mais profundo do que simples curiosidade científica. Nada de novo debaixo do sol. Tudo isso foi produzido para tentar aleatoriamente lançar os dados, como se estivesse jogando dados. Esse é um sistema gerador de números aleatórios, jogando os dados, se você quiser, de todos os dados coletados ao redor do mundo, agora armazenados nesses sistemas de coleta e armazenamento de dados da NSA. Eles estão coletando todos esses dados para poderem rodar as permutações, as iterações, lançar os dados repetidamente à velocidade da luz, jogando os dados de todo esse sistema gerador de números aleatórios. E qual é o objetivo de tudo isso? Por que eles estão fazendo isso? O objetivo deles é antecipar as etapas de Deus. Satanás, no processo de geração de números aleatórios, tenta descobrir à frente as 28 etapas de Deus. Ele está tentando fazer um movimento antecipado, tentando violar a linha do tempo de Deus tentando rasgar o tecido do espaço-tempo, como está descrito em Apocalipse, onde ele encurta o tempo. Ele está tentando violar as leis do tempo. Deus, por sua vez, encurta o dia para que nenhum homem sobreviva. Esse é o plano de Deus. Mas Satanás acredita que pode fazer isso, pode alterar a linha do tempo de Deus. Então, você acredita que Satanás está tentando usar essas tecnologias para mudar o curso do tempo? Sim, é isso. Ele acredita que pode usar a tecnologia para contornar o plano de Deus. Ele pensa que pode alcançar o trono de Deus, fazendo isso através das tecnologias que mostrei e que Kathleen tem mostrado do lado espiritual. Eles estão tentando fazer isso prematuramente, tentando descobrir, por meio da máquina de Boltzmann, a geração de números aleatórios e as probabilidades com a computação quântica, como um processo divinatório. Eles querem que os anjos caídos revelem a 49ª chave antes do tempo de Deus. Mas qual é essa 49ª chave? O que ela significa? A 49ª chave é o que dá acesso ao abismo. É a chave que abre o portal para o que está além da nossa compreensão, para as forças que estão fora do nosso controle. Mas o que Satanás está tentando fazer, e é isso que ele acredita, é conseguir essa chave antes do tempo de Deus. Por isso eles estão gerando e coletando todos esses dados, porque acreditam que, ao fazer isso, conseguirão acessar esse poder. Vigilância. Ou seja, tudo isso é uma tentativa de se adiantar aos planos de Deus, acessar algo proibido antes do tempo divino. Exatamente. E eles estão usando a tecnologia para tentar acessar esse poder proibido, algo que, segundo as Escrituras, está reservado para o tempo de Deus, não para o de Satanás. Eles acreditam que podem contornar esse plano, e ao fazer isso, alteramos a realidade de maneiras que não compreendemos.
Portanto, tudo isso é parte de um esforço maior para acessar um poder que está além do controle humano. Quando conversamos da 49ª chave, estamos falando de um conhecimento proibido, de uma força que pode alterar a realidade, de maneiras que não podemos. A chave para esse conhecimento não deveria ser acessada antes do tempo de Deus, mas Satanás está tentando usurpar esse poder. Então essa busca pelo poder através da tecnologia está ligada a uma tentativa de abrir portais, acessar outras dimensões ou realidades, algo que ultrapassa a física conhecida? Exatamente. Eles estão tentando alcançar o que seria uma espécie de poder absoluto, um poder capaz de alterar o curso da história e a própria natureza da existência. Quando usamos termos como portal, estamos falando sobre a abertura de dimensões ou realidades paralelamente que, na concepção tradicional, estariam além da compreensão humana. Mas, ao usarem a tecnologia quântica, eles acreditam que podem alcançar isso. Então, é mais do que apenas experimentos científicos. É uma busca por algo que poderia ser considerado quase mágico ou oculto? Sim, exatamente. A linha entre ciência e ocultismo se torna cada vez mais tênue. O que antes era visto como coisas sobrenaturais ou práticas ocultas agora é abordado com as ferramentas da ciência moderna. Isso é extremamente perigoso, pois não há garantia de que conseguiremos controlar as forças que estamos tentando liberar. Estamos lidando com algo que não poderia apenas desafiar as leis da física, mas também as leis espirituais. Você acredita que estamos nos aproximando de um ponto onde esse tipo de poder pode ser liberado de forma irreversível? Sim, estamos muito próximos disso. E a coisa mais assustadora é que muitos dos envolvidos nesse processo não compreendem completamente as implicações do que estão tentando fazer. Eles estão empolgados com as possibilidades, mas não percebem que estão brincando com fogo. Uma vez que essas portas sejam abertas, não há como garantir que possamos fechá-las novamente. E como você vê o papel da humanidade nesse cenário? Estamos simplesmente sendo observadores ou há algo mais que podemos fazer? A humanidade está sendo manipulada de várias maneiras. Por um lado, a tecnologia nos dá capacidades, mas por outro, ela também nos torna vulneráveis às forças que não podemos controlar. O papel da humanidade deve ser o de tomar consciência do que está acontecendo e agir antes que seja tarde demais. O que estamos vendo é uma tentativa de quebrar os limites do que é natural, e isso não pode acabar bem. Portanto, o que estamos testemunhando é uma tentativa deliberada de ultrapassar os limites impostos por Deus, usando a tecnologia como uma ferramenta para alcançar esse poder proibido. Se isso for bem-sucedido, não estamos apenas brincando com o desconhecido, mas abrindo portas para forças além da nossa compreensão e controle. Essas portas poderiam ter consequências irreversíveis para a humanidade? Sim, absolutamente. O que está em jogo é muito mais do que simples experimentos científicos ou avanços tecnológicos. Se esses portais forem abertos, essas forças forem liberadas, não podemos prever as consequências. O que está por trás disso é um jogo de poder, um jogo que não podemos vencer se não agirmos de forma responsável e com discernimento. Então você está dizendo que as escolhas que estamos fazendo agora, em relação à tecnologia e à ciência, podem ter implicações psicológicas e existenciais? Exatamente. A ciência e a tecnologia não são neutras. Elas têm um impacto profundo na nossa compreensão da realidade e no nosso lugar no universo. Se escolhermos usar essas ferramentas para ultrapassar os limites do que é natural, estamos convidando forças que não podemos controlar. E quando isso acontecer,
a humanidade poderá se encontrar em uma situação de total descontrole, enfrentando consequências catastróficas. Você acredita que há uma maneira de impedir esse avanço? Ou já estamos em um ponto sem volta? Acredito que ainda há tempo para agir, mas o relógio está correndo. A chave está em tomarmos consciência do que está acontecendo e refletirmos sobre as implicações espirituais e morais dessas tecnologias. Se não agirmos com sabedoria, podemos muito bem nos encontrar em um ponto onde não há mais retorno. A única esperança, então, é que as pessoas se unam para resistir a essas forças e buscar uma solução que respeite os limites naturais e científicos que foram dados a nós. Então a verdadeira questão é: podemos, como sociedade, controlar as ferramentas que estamos criando ou seremos controlados por elas? Essa é uma grande questão. Estamos criando ferramentas poderosas, mas o verdadeiro teste será conseguindo usá-las de maneira responsável, ou, ao invés disso, seremos consumidos por elas. O futuro da humanidade depende das escolhas que fizermos agora. Eu dei a vocês o lado espiritual, o físico, a física quântica, o processo completo. Agora vocês sabem mais do que até mesmo os maçons do 33º grau sabem. Eu diria que isso é uma conjectura minha, mas vocês sabiam que a maioria dessas pessoas que atingem o nível 33 enlouquecem. A 49ª chave é o que eles procuram antes do tempo de Deus. Por isso, a computação está aumentando em uma taxa parabólica. Por isso, a capacidade de armazenamento de dados está usando o DNA como meio de armazenamento. Uma grama de DNA pode encapsular, pode armazenar todos os dados gerados em um período de 24 horas ao redor do mundo. A densidade de dados. Estou trazendo isso para um pouso. Estamos chegando ao portão. Estamos prestes a desembarcar do avião. A densidade dos dados é o DNA. Eles precisam reunir o máximo de informações, que depois passam por um computador quântico, coletando-as de forma questionada. E no computador, rolam os dados para descobrir o padrão que faz contato com os 16 anjos caídos representados pela geomancia e outras formas de adivinhação. São 16 anjos caídos que então revelarão, não no tempo de Satanás, 7 passos atrás de Deus, mas no tempo de Deus, 28 passos à frente de Satanás. Revelarão no tempo de Deus através dos anjos caídos, os 16 através dos computadores quânticos na D-Wave, resultando na descriptografia do código secreto, a chave que é necessária para decifrar essa informação que permite ao homem abrir uma porta para o abismo. Isso é uma tribulação, conforme explicado pela mecânica quântica. Eu descanso meu caso. Vocês têm todas as evidências do mal. Sabem mais do que a maioria das pessoas no mundo. Isso está nos níveis mais altos das sociedades secretas. Se você teve uma conversa com um maçom do 33º grau, ou com alguém em um nível equivalente nas instruções dos vários segredos, eles nem seriam capazes de dizer o que eu acabei de contar. Isso foi revelado através do Espírito Santo. Este é o livro de Daniel sendo aberto, o pergaminho sendo desdobrado. Isso é o que Deus quis dizer com o conhecimento aumentou. Você e eu sabemos sobre o inimigo. Você e eu temos o conhecimento agora, porque ele nos foi dado pelo Espírito Santo. Eu não sou um maçom do 33º grau. Eu não sou um praticante das artes divinatórias das trevas. Eu não preciso ser. Mas Deus nos mostra o mecanismo e depois nos obriga a fazê-lo com você, para que você o compartilhe com outros como evidência do mal, para obrigar as pessoas a buscar dentro de seus corações e almas e se voltarem para o nosso Senhor e Salvador. Compartilhem essa mensagem
com o máximo de pessoas que vocês puderem. Assim você também estará fazendo sua parte nesse processo de despertar coletivo. Bem, como foi acordado por nós antes dessa entrevista para não citar nomes, eu gostaria de lhe agradecer por estas importantíssimas informações e te confesso que estou bastante perplexo com todas essas revelações. Doutor, fica aqui meu sincero agradecimento. Eu é quem agradeço por essa oportunidade. Até a próxima.